Olá, a pergunta hoje é: será que de fato Deus ouve todo mundo? Será que Deus teria condições de ouvir a todos? Nós temos, por vezes, a classificação de pessoas, nós vemos que algumas pessoas são boas, algumas pessoas são más, e diante disso nós geramos uma dúvida: será que Deus ouve a todos? Será que Deus ouve aquele que ora? Será que Deus ouve aquele que ora de vez em quando? Será que Deus ouve aquele que nunca ora? Então a pergunta é: será que de fato Deus ouve todo mundo? Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós somos seletivos, seletivos ao extremo. Por vezes nós só permitimos que entrem em nossa casa pessoas ao qual nós temos algum tipo de afinidade. Por exemplo, para um almoço de domingo, você vai chamar para sua casa aquela pessoa que você tem uma afinidade. Você nunca vai chamar alguém que você não tem afinidade para almoçar na sua casa aquele belo almoço de domingo. Por quê? Porque só vai ir para sua casa pessoas que você tem um relacionamento com elas. Pessoas ao qual você tem alguma afinidade com elas. Seria Deus assim? Alguém que de repente fosse seletivo, só ouvisse aqueles que de fato têm um relacionamento com ele? A verdade é que aquele que ora mais, recebe mais. Mas aquele que nunca ora, será que você em algum momento da sua vida já não sentiu que o céu era como se tivesse fechado? Será que em algum momento da sua história, da sua vida, você já não fez uma oração e a impressão que dava é que você estava orando para o vento, ninguém estava ouvindo a sua oração? Quem é que nunca sentiu isso? A sensação de que Deus não ouve, a sensação de ser tão pecador, tão miserável, que Deus jamais vai atender a sua oração. E a pergunta continua ecoando: será que Deus me ouve na condição ao qual eu estou? Talvez hoje você esteja numa condição tão deplorável, tão difícil, talvez numa situação tão complicada que você pense: se eu orar, Deus não vai me ouvir. Se eu clamar, Deus não vai me ouvir porque eu sou tão pecador, tão miserável. A Bíblia fala, conta-nos a história de uma mulher a qual a Bíblia chama de Ciro Fenícia. Ela tinha uma grande necessidade e ela tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada e ela precisava de um milagre na casa dela. Talvez hoje seja a sua história, você está precisando de um milagre na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu emprego, na sua saúde. Talvez hoje essa seja a sua história. E ela foi até Jesus. E ela, quando chegou até Jesus, ela ouviu uma resposta que ela não queria ouvir. Ela clamou por Jesus, se lançou aos pés de Jesus e pediu: Senhor, socorre a minha filha. Está miseravelmente endemoniada, eu preciso de um milagre na minha casa. Ela fez uma oração, podemos dizer assim. E Jesus deu uma resposta aparentemente tão dura para ela. O que Jesus respondeu para ela naquele dia? Não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, não é lícito pegar o pão daqueles que me buscam, daqueles que me oram, daqueles que são escolhidos, e jogá-lo para aqueles que estão, numa situação complicada, embaixo da mesa, estão escondidos. Que resposta, o que você faria se ouvisse Jesus ou o próprio Deus falar isso para você? Aquela mulher, na sua humildade, na sua simplicidade, ela olhou para Jesus e disse o seguinte: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: mulher, grande é a sua fé. Volte para sua casa que a sua filha está curada. A resposta para a pergunta hoje é a seguinte: sim, Deus ouve a todos que têm fé. Não importa a sua condição, não importa o seu estado, não importa o que você já tenha aprontado. Se você tiver fé, Deus ouve a todos que têm fé. Sim, Deus ouve a todos, sim. Basta ter fé. Tenha fé, a sua história vai ser mudada em nome de Jesus.